queridos! Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma reunião do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice Calazans Abreu, colaboradora do CEIR, e hoje vamos receber o Hugo Nascimento, também trabalhador do Centro Espírita Irmã Rosa. O Hugo hoje abordará o tema cujo título é Lucas, o discípulo de Paulo. Antes, porém, vamos ler uma página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje foi do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 127, cujo título é Chamamento Divino. A passagem de Jesus está escrita em Lucas, no capítulo 14, versículo 21, e diz: Disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Muita gente alega a incapacidade de colaborar nos serviços do bem sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se declare portador de graves defeitos e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados de sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da era nova. Isso porque, em Jesus, tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Vamos orar, meus irmãos. Que neste momento entremos em comunhão com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade da casa da Irmã Rosa, pedindo a interferência divina dos bons espíritos em nossos pensamentos, que o estudo de hoje possa abrir novos horizontes, que possam nos levar à reflexão e à transformação de nossas atitudes, reformulando nossos valores. Que estejamos envolvidos numa atmosfera de paz e bem-estar. Que assim seja, graças a Deus. E agora, damos a palavra ao Hugo. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Hugo Nascimento, sou colaborador da casa e é muito bom estar aqui novamente com vocês, mesmo que de forma virtual, para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, e extrairmos algumas lições valiosas para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada evolutiva. O tema do estudo de hoje é Lucas, o discípulo de Paulo. E por que é tão importante para nós nos debruçarmos um pouco sobre a vida desse grande evangelista que foi Lucas, desse grande trabalhador da causa do Cristo? Podemos começar dizendo pela sua relevância na transmissão da mensagem de Jesus, na transmissão da mensagem da Boa Nova. Se nós analisarmos o Novo Testamento, vamos perceber que 27% do Novo Testamento
é de autoria de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Lucas, que é o terceiro dos evangelhos sinópticos, juntamente com o de Mateus e de Marcos, e os Atos dos Apóstolos. Essas duas obras correspondem, então, por 27% do Novo Testamento, o que é de grande relevância, ficando somente atrás das contribuições de Paulo, com 29% do Novo Testamento. Então, Lucas, de fato, ele foi muito importante, de imensa relevância para que a mensagem de Jesus chegasse até nós, para que os atos dos apóstolos fossem propagados pela história e para que se mantivesse essa mensagem harmoniosa por mais de 20 séculos e chegasse como chegou até nós. Além disso, o Evangelho de Lucas, como nós vamos ver mais à frente, é o mais extenso de todos, é aquele que apresenta mais fatos inéditos pela forma como ele foi elaborado. Mas não só isso, a gente quer trazer aqui também um pouquinho algumas reflexões sobre a personalidade desse grande trabalhador, né? A gente foi buscar em algumas obras auxiliares, como por exemplo o livro Paulo e Estevão, né, editado por Emmanuel através da psicografia do Chico, que é uma obra-prima, né, que é recomendado a todos nós lermos pelo menos uma vez na nossa caminhada terrena, porque é uma obra fantástica. Ali vamos encontrar um Lucas, um amigo fiel, um companheiro inseparável de Paulo, um instrumento muito afiado nas mãos da espiritualidade superior, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Então, a nossa ideia também é trazer algumas reflexões sobre a personalidade desse trabalhador, para que nos sirva de exemplo também, quando nós estivermos atuando no bem, quando nós estivermos buscando algum referencial que nos seja útil também para nós trabalhadores de Jesus. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre quem foi Lucas. A ideia é que agora a gente começar falando quem foi esse grande trabalhador, começar um pouquinho sobre alguns dados históricos, né? O que é conhecido sobre Lucas. Ora, Lucas ele é natural de Antioquia. Antioquia era uma cidade na província da antiga Síria, né? Ele era grego, médico, e ele conheceu Paulo. O seu primeiro contato com Paulo foi em sua cidade natal de Antioquia, né? Lucas possuía uma profunda educação, né? Ele tinha sido formado como médico, então ele tinha uma educação superior. Ele tinha uma alma muito sensível, ele tinha um refino literário muito, muito grande. Ele conhecia profundamente o grego, então ele sabia manejar o idioma de forma muito hábil, né, utilizando de forma elegante o grego. E isso a gente vai perceber na construção do seu evangelho. Lucas provavelmente ele veio já de uma comunidade grega que conhecia o judaísmo em profundidade, né? Ou ele se converteu ao judaísmo posteriormente, porque a gente vai perceber em Lucas um conhecimento muito grande e aprofundado do Velho Testamento, né? Isso também é uma informação histórica relevante, porque no seu evangelho a gente percebe algumas referências ao Velho Testamento feitas de forma muito habilidosa. Então mostra que ele tinha um conhecimento, sim, do Velho Testamento, que nos leva a crer que ele se converteu ao judaísmo antes do cristianismo, antes de conhecer a mensagem de Jesus, ou que ele já foi educado, criado numa comunidade judaica dentro daquela província grega que era na antiga Síria, né, Antioquia. Então, esses são alguns dados, né, básicos de quem foi esse trabalhador, né? Alguns dados históricos que é conhecido pelos historiadores, pelas pesquisas que foram feitas sobre Lucas, né? E um pouquinho sobre o seu contato com Paulo, né? A grande referência que há a Lucas é que ele foi de fato um discípulo de Paulo. E onde é que a gente encontra isso no Novo Testamento? Existem 3 referências que Paulo faz a Lucas no Novo Testamento. A primeira delas está em Colossenses, capítulo 4, versículo 11, em que Paulo chama Lucas de médico amado, né? Esse versículo é muito interessante porque é uma referência de Paulo a Lucas, e também
dá testemunho da sua profissão, mas também coloca aí um adjetivo amado, mostrando o profundo sentimento que unia aquelas duas criaturas, né? A gente vai perceber na obra Paulo Estevão como que essa amizade brota, como que essa amizade nasce, como existe um vínculo muito forte entre ambos, né, que começa a ser estabelecido em Antioquia, e como que dessa amizade eclode trabalhos muito importantes para o Evangelho nascente. Né? Como que dessa comunhão de pensamento, essa afinidade entre Paulo e Lucas, dali surge um suporte mútuo entre ambos, aprendizado mútuo entre ambos, né? E uma força que vai ajudar muito a propagação do Evangelho. Né? Outra referência muito importante que Paulo faz a Lucas na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, quando, na época em que Paulo estava preso em Roma, né, em que Paulo fala da seguinte forma: somente Lucas está comigo. Então esse é outro versículo muito poderoso dessa carta de Paulo, porque mostra que na hora mais difícil, no momento da sua prisão, que antecedeu um pouco o seu desencarne, né, quem estava com ele era somente Lucas. Foi ele que ficou com ele até o final, acompanhando Paulo até o extremo. Então, aqui a gente já começa a entrever um pouco sobre esse trabalhador, né? Esse companheiro fiel, dedicado, amado, que em nenhum momento abandonou Paulo. Sempre que podia estar junto, estava com ele, né? E foi um trabalhador incansável do Evangelho. Então, e Lucas ainda tem algumas relevâncias adicionais que a gente precisa mencionar aqui, ou seja, como a gente comentou um pouquinho antes, o primeiro contato que Lucas teve com Paulo foi na igreja nascente de Antioquia, em que Lucas ficou encantado com as falas de Paulo. Paulo ainda estava passando pela sua profunda transformação, né? Ele ainda estava com dificuldade de utilizar toda a sua oratória, toda a sua eloquência na divulgação da Boa Nova. Ele estava um pouco ainda travado, um pouco receoso, né? De toda essa nova fase que estava se desenhando à sua frente. E Lucas foi uma pessoa que o auxiliou muito, porque se interessou pela mensagem de Jesus, se aproximou dele, eles conversavam longamente sobre o Evangelho. Né? Lucas ficou encantado com a mensagem de Jesus, foi ali que ele tomou contato mais profundamente com a mensagem de Jesus. E Paulo, nesse ínterim, também foi se soltando, ficando mais à vontade para falar de Jesus com outras pessoas. Né? E Lucas, antes de partir de Antioquia para outro lugar que ele deveria seguir, ele falou para aquela comunidade de Antioquia que eles não deveriam ser somente chamados de homens do caminho, porque os cristãos, né, do cristianismo nascente se referiam como homens do caminho, né, em função das suas comunidades ficassem nos caminhos entre as cidades, né, porque era muito difícil eles instalarem as comunidades dentro dos centros urbanos da época, em função das perseguições, dos atritos, etc. As comunidades ficavam no caminho, por isso os homens do caminho. Só que essa era uma definição vaga, e Lucas dá a sugestão de que os discípulos de Cristo fossem chamados de cristãos. E todos aceitam de forma unânime, e a partir daquele momento, todos começam a se chamar de cristãos, e ficou até hoje. Então essa foi a primeira contribuição também que Lucas fez na constituição do cristianismo nascente, muito relevante também para a gente deixar aqui mencionado. Então esse foi um pouquinho do Lucas histórico, quem foi ele, o seu contato também com Paulo. A gente não pode esquecer de outro momento importante da vida dos dois, foi quando Paulo teve um sonho que, na verdade, uma visão orientativa do plano maior, que ele deveria ir para Macedônia continuar a sua pregação do Evangelho, e dizia que ele deveria ir para uma cidade chamada Troade,
e nessa cidade ele encontra Lucas novamente. Esse é o segundo encontro dentre os dois, e Lucas tem um papel fundamental para organizar a viagem, né? Ele era médico de uma embarcação, e ele conseguiu, né, com o dono dessa embarcação, que todos puderam, Paulo e mais 2 ou 3 pessoas, e ele, né, que naquele momento, pelo convite de Paulo, se juntou, né, aquele grupo para fazer a propagação da Boa Nova, fossem juntos para a Macedônia, levar o Evangelho de Jesus para as terras distantes dos gentios, né? Então, Lucas também nesse momento teve uma relevância para interferir, para conseguir que eles pudessem navegar no barco, né? E é interessante a gente falar um pouquinho sobre como que foi feito esse convite de Paulo, né? Porque Paulo também tinha ficado encantado com Lucas, né? E nesse segundo encontro entre ambos em Troade, Paulo fala, né, que apesar de Lucas ser um hábil médico, ele também tinha outras capacidades, um conhecimento profundo do espírito que a maioria não possuía, e que essa habilidade era muito necessária para tocar o coração dos homens, e que a medicina poderia ser tocada por muitas outras mãos hábeis que existiam, mas que não tinham essa capacidade de tocar também o coração dos homens. Então, Lucas fica impressionado com essa fala, né, e resolve seguir Paulo para evangelizar corações, para curar almas e não somente curar corpos. Então, a gente vai perceber que é nesse momento que Lucas se junta a Paulo nas suas viagens para evangelização dos povos gentios. Partindo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características relevantes do Evangelho de Lucas, né? Ele é um pouco diferente dos demais evangelhos. Diferentemente do Evangelho de Marcos e de Mateus, né, em que Marcos e Mateus eram discípulos de Jesus, e o que eles escreveram foi o que eles viveram, eles narraram o que eles viram. Lucas nunca teve contato com Jesus. Lucas nunca foi testemunho ocular dos feitos e dos ensinos de Jesus, né? Todo o Evangelho de Lucas ele foi escrito coletando informações com aqueles que viveram, que participaram, que comunharam com Jesus enquanto ele estava conosco, né? Então Lucas foi como se fosse um grande historiador. Ele é um historiador, um jornalista, ele consultou várias fontes de pessoas que participaram da vida com Jesus, checava as informações, analisava os casos, utilizou, obviamente, o Evangelho de Marcos como base, mas ainda assim buscando trazer a sua contribuição, né? Ele pôde analisar a história de Jesus de fora, né? Fazendo uma pesquisa profunda, com o máximo de fontes possíveis que lhe pudesse dar informações precisas sobre a vida de Jesus, porque a sua ideia era de fato trazer uma contribuição para a vida de Jesus, mas que fosse mais histórica. A gente vai perceber no Evangelho dele uma preocupação com uma ordem mais cronológica do que a dos outros discípulos, por exemplo. A gente vai perceber toda a sensibilidade literária de Lucas se expressando no seu Evangelho, né? De todos os evangelhos, de Lucas o mais belo de todos. Joana de Ângeles comenta que é o evangelho que talvez consiga captar com mais primor, né, a beleza da Boa Nova, né? Porque ele tinha uma sensibilidade literária muito grande, o seu grego era primoroso, então, e ele aprofundou muito a sua sonda investigativa nas informações que estavam disponíveis sobre Jesus à época. Então, isso faz com que o evangelho dele seja o mais longo de todos e que o evangelho dele seja o que tenha mais material inédito, vamos dizer assim, que não está presente em outros evangelhos. Porque tem uma outra informação também que é relevante, porque Lucas teve um profundo contato com Maria em Éfeso, né? Ele pôde
dialogar, conversar com Maria profundamente sobre Jesus, para que isso também pudesse compor parte relevante do seu evangelho. Tanto que é dentro do evangelho de Lucas que a gente tem uma exploração um pouco maior da infância de Jesus, alguns detalhes adicionais familiares daquela época, que não está presente nos outros testamentos, muito em função dessa aproximação que ele teve com a mãe do Cristo, que foi muito importante também para preencher algumas lacunas que haviam nos outros evangelhos. Então, esse contato com Maria, né, distingue também o evangelho de Lucas dos outros, né, porque ele tem essa fonte de informação a mais familiar, um olhar materno sobre Jesus. Então, isso é uma informação também muito interessante para nós sobre o evangelho de Lucas, né? Então, esse é um diferencial, né, do evangelho de Lucas. A gente vai perceber, só para ter a nível de curiosidade, né, existem 10 parábolas adicionais que não existem nos outros evangelhos, ou seja, parábolas que Lucas conseguiu coletar, Lucas conseguiu compilar com outras fontes, checar e poder trazer a narrativa dentro do seu evangelho. 10, só para ter uma noção desse material inédito que a gente comenta. Então, inquestionavelmente, é o evangelho mais longo, mais detalhado, mais preciso, que teve o maior número de fontes, mais primoroso, mais bem escrito. Então, isso faz, inegavelmente, com que ele tenha uma relevância muito importante para a propagação da mensagem de Jesus, como a gente havia comentado no início da nossa exposição. Mas agora vamos falar um pouquinho, né, aproveitando essa característica do Evangelho de Lucas, né, o que Paulo fala dele, o que está escrito sobre ele, né, nos documentos históricos, o que está escrito sobre ele em Paulo e Estevão. A nossa ideia agora é refletir um pouco sobre o trabalhador Lucas, né? Quem foi esse incansável servidor de Jesus, o que a gente pode aprender com ele para a nossa própria caminhada. A primeira coisa que eu queria destacar é que Lucas deveria possuir um profundo grau de autoconhecimento, conhecia profundamente os seus talentos e de como ele melhor poderia contribuir com Jesus. Olha, percebamos, ele sabia escrever muito bem, tinha uma boa educação, tinha um espírito investigativo, até pela sua formação em medicina, né? E a gente vai perceber ele utilizando esses talentos a serviço da obra de Jesus. Então, ele vai pegar essas características, essas suas qualidades e vai colocá-las a serviço de Jesus ao escrever o seu evangelho e ao escrever os Atos dos Apóstolos. Então ele sabia, olha, eu sou bom nisso, eu tenho essas virtudes, como é que eu posso colocá-las a serviço de Jesus? Então ele pega essas competências e coloca as mesmas a serviço de Jesus, que era, né, a escrita do seu evangelho. Então ele pega esse espírito investigativo, minucioso, detalhista, essa sensibilidade literária que ele possuía, um grego primoroso, ele pega tudo isso e utiliza na formulação do Evangelho, que sem dúvida nenhuma colocou as contribuições de Lucas a serviço de Jesus. Então, aqui a gente faz uma primeira pausa para refletirmos sobre isso, né? A importância de nós nos conhecermos em profundidade, conhecermos os nossos talentos e sabermos onde eu posso ser útil na obra de Jesus, né? Inquestionavelmente nós possuímos alguns talentos que podem ser usados a serviço de Jesus. Só que nós, espíritos ainda muito imperfeitos, nós nos confundimos, nós nos embananamos nesse processo como um todo, porque a gente quer ter o talento do outro, a gente quer atuar como o outro atua, a gente quer fazer o serviço, ou na casa espírita, ou em qualquer lugar que seja, mas a gente quer fazer o trabalho do outro.
e a gente esquece de pensar e olhar para nós e pensar qual é a contribuição que eu posso fazer com os talentos que eu tenho. Como que eu, sendo quem eu sou, tendo essas possibilidades, como que eu posso ser útil na caminhada com Jesus? Né? É olhar um pouco para dentro e não se espelhar tanto fora ou desejar algo que ainda não nos cabe. Né? Tem pessoas que têm excelentes comunicações verbais, por exemplo, como era o caso de Paulo. E Paulo, obviamente, foi utilizado nesse sentido. Lucas possuía excelentes habilidades na hora de escrever, e ele foi utilizado nesse sentido. E aí a gente tem que trazer essa reflexão para nós, né? Buscarmos esse senso de autoconhecimento e pensarmos o que eu trago de útil, de talento para ser utilizado na obra de Jesus. Essa é uma primeira reflexão que a gente deve fazer, importantíssima, utilizando Lucas como exemplo. Outra questão que a gente precisa levantar também sobre a personalidade de Lucas e que pode nos ajudar muito também a sermos grandes trabalhadores na seara de Jesus é perceber como que Lucas trabalhava nos bastidores, né? A gente percebe que Lucas não deixava vazão, né? Não abria espaços para vaidade, desejar os holofotes, nada disso. Ele era aquele trabalhador de bastidores. Ele sabia que Paulo era o grande apóstolo dos gentios, que Paulo era o grande carregador da mensagem, era o grande evangelizador daqueles povos distantes. Ele tinha noção disso. Ele trabalhava nos bastidores, auxiliando Paulo no que fosse necessário. Ele ali sabia que ele era um trabalhador de Jesus. Ele estava trabalhando na causa do Mestre, né? E o que fosse necessário ele iria fazer. Então, quando Paulo fala, né, que era importante ter uma biografia de Jesus, né, baseado nos relatos de Maria, etc., Lucas entende aquilo e vai atrás de Maria para colher os seus relatos e formar futuramente o seu evangelho, né? Quando Paulo é preso, Lucas está presente para lhe dar forças, para lhe dar suporte, até para utilizar os seus dotes médicos, ajudando nas doenças que Paulo veio apresentar ao longo do caminho e ajudando a curar muitas pessoas ao longo das suas pregações. Então, Lucas sabia servir sem dar vazão à sua vaidade. E esse é um ensinamento muito grande para nós, porque nós muitas vezes confundimos o nosso, né, a gente até utiliza o nosso ego, muitas vezes inchado, a nossa vaidade, e a gente muitas vezes quer brilhar mais que Jesus. Muitas vezes a gente quer dar vazão à nossa vaidade. E Lucas vem nos mostrar esse trabalhador silencioso, esse trabalhador nos bastidores, esse trabalhador que nunca deixou de auxiliar dentro das suas possibilidades, mas sem buscar dar vazão à sua vaidade. Então isso para nós também é um ensino muito grande. Ele sabia a sua posição, ele sabia onde deveria estar de acordo com as orientações do mestre. Então para nós também isso é muito importante também, né? Autoconhecimento, sabermos usar nossos talentos e não deixar a vaidade corroer os nossos trabalhos, porque uma coisa que é sempre importante nós lembrarmos é quais são as características da verdadeira caridade, né? A caridade, ela não espera nada em troca, a caridade não fere o orgulho alheio, a caridade não está aí para engrandecer nossa personalidade, né? E como Jesus falava, não saiba a vossa mão esquerda o que faça a nossa mão direita, né? Então, Lucas foi um grande mensageiro também dessa mensagem, talvez por isso, né, discípulo de Paulo. Paulo foi um grande, né, exemplo de caridade. Lucas talvez também nos demonstrando isso, essa caridade que é silenciosa, que procura não se engrandecer na frente daquele que é beneficiado,
né? Enfim, isso para nós é de grande profundidade. E para nós já irmos caminhando para o nosso encerramento, a gente gostaria de refletir um pouco sobre essa questão da medicina, né? O Lucas ser médico, e do convite que Paulo fez para ele, né? Quando Paulo chama Lucas para ir junto com ele fazer a divulgação da Boa Nova, o tom da mensagem de Paulo é muito nesse sentido, né? Você tem habilidades necessárias para não somente curar corpos, mas também para curar almas, curar corações, através da mensagem de Jesus. E isso toca Lucas profundamente, né? Ele sabia das suas habilidades médicas, né, de curar corpos, mas quando Paulo traz essa nova visão espiritual de que muitos podem curar corpos, mas as habilidades, a sensibilidade, os potenciais que Lucas carregava o faziam apto a também curar almas, curar corações, utilizando a mensagem do Evangelho. Então isso toca muito profundamente Lucas e ele, de fato, abraça essa missão, né? Então ele se torna um grande médico de almas, se a gente pode colocar dessa forma, né? É claro que Jesus é o nosso médico maior, mas Lucas é um médico também em menor extensão, mas que de fato vem com o seu Evangelho curando corações aí há mais de 2000 anos, né? Se a gente parar para pensar, e sendo o Evangelho uma grande receita terapêutica para os nossos sofrimentos, né? Lucas tem prescrito essa medicação para nós através do seu Evangelho há mais de 20 séculos. Então ele de fato é um médico que vem prescrevendo o Evangelho para nós através da sua narrativa belíssima, que é o seu Evangelho. Então, sem dúvida, nós devemos olhar para esse evangelista como um grande médico de almas também, né? Aquele que vem junto com Jesus, né, curar nossas almas, porque se a gente lê o seu Evangelho, nosso roteiro está ali. O que a gente precisa se encontra dentro daquele Evangelho que faz um trabalho minucioso de retratar a vida de Jesus. E se a gente para pensar no versículo que está em Lucas, capítulo 5, versículo 31, em que Jesus fala, né? Aqueles que precisam de médico não são os sãos, e sim os que estão enfermos. Então, de fato, Lucas veio para aqueles que estavam enfermos. Foi aquele que conseguiu, de alguma forma, traduzir da melhor maneira possível, talvez o evangelista que melhor conseguiu trazer e traduzir e compilar o primor espiritual que foi a Boa Nova e legar isso para a humanidade. Então ele, de fato, veio e legou isso para os que estavam enfermos. E nós, de certa forma, nos encontramos enfermos, né? Somos enfermos aí da alma que precisamos muito dessa terapêutica proposta pelo Evangelho. Então essas reflexões que a gente fez sobre Lucas são, obviamente, reflexões singelas, simples, né? Nós não somos historiadores profundos, nós não somos grandes conhecedores ou acadêmicos conhecedores de Lucas, mas são algumas singelas reflexões que podem muito nos ajudar a nos tornarmos melhores trabalhadores, apreciarmos mais a obra de Lucas, agradecer a esse evangelista pelo legado que nos deixou, né, e estudar profundamente o seu Evangelho, né. Aqui eu queria fazer uma sugestão, até de leitura e estudo para quem tiver interesse, recomendo muito. A FEB lançou uma coleção chamada O Evangelho por Emmanuel. E qual é a ideia dessa coleção, né? Os organizadores compilaram, né, dentro de todas as obras que Emmanuel escreveu, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, né, todas as obras que Emmanuel escreveu em que ele faz alguma referência inicial a algum versículo
do Novo Testamento. Então, por exemplo, se a gente pega o livro Fonte Viva, né, que é um livro que a gente utiliza muito como um livro de páginas. Todas as páginas são encabeçadas por um versículo, né? Então, qual foi o trabalho que esses organizadores da FEB fizeram? Eles pegaram o evangelho, por exemplo, de Lucas, de Mateus, de Marcos, na sequência em que eles aparecem no Novo Testamento, e ao lado, após cada versículo, é colocado um texto de Emmanuel que faz referência àquele versículo que está muitas vezes espalhado em várias obras e não está na ordem sequencial correta que aparece nos evangelhos. Então, por exemplo, se você pega o evangelho por Emmanuel, falando sobre o evangelho de Lucas, então você vai lá assim, vai ter todos os evangelhos, vai ter todos os versículos na sequência que eles aparecem no evangelho, né, e com os comentários de Emmanuel após cada versículo que existe algum texto de Emmanuel sobre o tema. Então, se eu não me engano, todos os evangelhos já estão organizados dessa forma. Recomendo profundamente como mais uma fonte de estudo para nós. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o carinho virtual que chega, essas boas vibrações que chegam até nós, que a gente possa, né, agradecer a Jesus essa oportunidade de estudarmos juntos um pouco sobre o seu Evangelho e que todos possam ficar com Deus, na paz de Jesus, e que todos tenhamos uma boa semana. Que possamos ficar com Deus. Até uma próxima. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a Jesus pelo seu Evangelho. Agradecer aos bons espíritos que nos protegem, nos orientam e nos inspiram a seguir o caminho do bem. E neste momento, fechando os nossos olhos, acalmando nossos corações, eis que surge à nossa frente uma intensa luz branca que aos poucos transforma-se na imagem do nosso Mestre Jesus, que com seus braços erguidos e um sorriso amoroso nos envolve numa atmosfera de paz. E nós, humildemente, suplicamos ao nosso irmão maior que suas energias de amor sejam propagadas para todos os lares, que nossos irmãos sofredores recebam o bálsamo para o alívio de suas dores e sofrimentos, e que todos nós, interligados pela prece, recebamos os fluidos benfazejos que irão alimentar nossas almas de paz e esperança. Aproveitando este momento sublime, rogamos ao alto, pela fluidificação das águas, que sejam magnetizadas com um remédio nutritivo que auxiliará no combate de nossos males, nos trazendo conforto, paz e harmonia em nossas vidas. E rogamos também pelo auxílio da nossa querida e eterna Irmã Rosa, através do seu hino de louvor, que ora se inicia. Bendita sejas tu, quase divina Rosa, Espírito de luz baixado sobre a terra, que pairas entre nós na missão caridosa de nos trazer o bem que esse teu seio encerra. Bendita sejas tu, os nossos olhos cerram aos horrores da vida inglória e tormentosa. Dá-nos sempre o vigor para fazermos guerra às tentações da carne assaz pecaminosa. Bendita sejas tu, que de alívio e de ternura nos aurimos ao ver-te angélica figura, descendo sobre nós do seio do Senhor. Bendita sejas tu, que na mansão divina és a fonte do amor que o Cristo nos destina, quando manda um olhar ao mundo sofredor. Que a paz reine em nossos lares, que assim possa ser, graças a Deus.